Pronto, vamos lá. Aqui nós temos a fórmula, certo? Fórmula, belezinha. Aqui nós temos o que? A temperatura 1, a temperatura 2, a resistência 1. A resistência 1 é 560K, certo? Vou explicar. E aqui nós temos o R2, que a gente quer saber o que é o valor, e o TCR, que é 50. O que é que significa K? K significa o que? É a mesma coisa de eu pegar, ó. Aí, bateria descarregando, acho que já tem. Vamos lá. Deixa eu focar. 560K. K significa o que? 1000. Então, isso daqui é igual a 56 vezes 10 elevado a 4. Que é a mesma coisa de eu colocar 560 mil. Então o que eu quero ensinar é que esse multiplicar 10 elevado a 4 significa a mesma coisa de eu colocar o que? 4 zero. 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 elevado a 3. Significa o que? A mesma coisa de eu botar 3 zero aqui. Entendeu? Então vamos lá. Vamos para a explicação agora. Comecei a substituir. O TCR é o que? 50. Botei aqui. O R2 a gente não sabe. Menos R1. Quem é R1? R1 é 560K. Ou seja, 560 vezes 10 a terceira. Por quê? Porque K não é 1000. 1000 eu acrescento quantos zeros? 3 zeros. Então é 10 a terceira. Sobre o valor de R1, né? De novo. Que dá o que? 560 vezes 10 a terceira. Vezes, né? T2 menos T1. O que é que eu tenho que ter cuidado? Primeiro vem T2, que é 25. Menos T1, menos 125. Tudo isso vezes 10 a menos 6. Então lá, 50 igual a R2 menos... Por que eu coloquei 56 vezes 10 a terceira? Porque aqui eu não tenho mais um zero. Então é quando eu pegar esse zero e somar com esse aqui. Então ficou 56 vezes 10 a quarta. Eu fiz isso aqui para não ficar um monte de zeros, senão fica muito zero aqui para a gente calcular. Sobre, né? 56 vezes 10 a quarta. Por que 10 a quarta? Porque eu peguei esse zero e botei aqui. Então se aqui era 3 zero, vou tomar um zero, ficou 4 zero. Mas é a mesma coisa, viu? O mesmo valor. Vezes, quanto é 25 menos 125? Ah, é menos 100. Por que menos 100? É mesmo quando eu ter 25 bombom e comprar, no caso pedir emprestado, o restante para inteirar ficar 125. Então eu vou ficar devendo 100. Então ficou 56 vezes 10 a quarta vezes menos 100. Tudo isso vezes 10 a menos 6. Então lá, 50 igual a R2 menos... Aí onde vem uma partezinha interessante que tem que ter cuidado. Aqui eu tenho o que? 56 vezes 10 a quarta, né, que é elevado a 4, vezes 10 elevado a menos 6. Então eu vou ter aqui um positivo e um negativo. O que é que eu faço? Eu vou simplesmente subtrair os dois. Se eu tinha 6 negativo e tirei 4, ficou quanto? Ficou menos 2. O que é que eu faço com 10 elevado a menos 2? Eu vou simplesmente voltar duas casas. A vírgula está aqui, né? 56. Então, volta uma, volta duas. Então, ficou quanto? Ficou 0,56. Entendeu? Vamos botar um exemplo. Vamos supor aqui que aqui era 10 a quarta e aqui fosse 10 a sexta. Ou seja, 10 elevado a 6. Eu ia somar. Ia ser 6 mais 4. E aí eu ia colocar, no caso, a somatória. Que ia dar, no caso, 10. Então ia ficar 10 elevado a 10. Então vamos voltar aqui para o nosso caso. Tudo isso sobre... Agora eu tenho aqui uma coisa que eu tenho que ter com um cuidadozinho também. Qual é? Eu tenho 56 vezes 10 a quarta vezes menos 100. Quando eu multiplico por menos 10,
eu volto uma casa. Se eu multiplico por menos 100, eu volto duas. Por menos 1000, volto 3 e assim vai indo. Então o que é que eu fiz? Aqui não é 100, isso significa que eu vou voltar duas casas. Se aqui eu ia 4 casas acrescentar 4 zeros, eu não acrescento mais 4 zeros. Eu acrescento quantos zeros? 2. Então ficou 56 vezes 10 elevado ao quadrado, que seria no caso 2. Vamos nós. Sim, aqui é o que eu disse que eu esqueci de colocar, só para ficar mais fácil. Eu fiz aqui a regra de 3, que é multiplicar esse por esse e esse por esse. Aí vai dizer, aqui não tem nada. Quando aqui não tem nada, faz de conta que tem 1, que é basicamente repetir. Então o que foi que eu fiz? 50 vezes 56, que no caso é vezes 10 a segunda. Deu o quê? Deu 280 vezes 10 a terceira. Aí você me pergunta, mas professor, como assim? Lá na calculadora foi que eu fiz, botei 50 vezes 56, na verdade eu coloquei 5.600. Por quê? 56 vezes 10 a segunda é a mesma coisa de 56 e acrescenta 2 zeros. Na vez de 10 a segunda, então mesma coisa de 5.600. Quando eu multipliquei, deu 280 e mais 3 zeros, que deu 280 mil. Então vamos nessa. Igual a R2, que é a mesma coisa que está aqui, eu repeti, ó, R2 menos 0,56. Agora vem a questão, o que foi que eu fiz? A gente quer saber o valor de quem? R2. Como a gente queria saber o valor do R2, eu tenho que isolar ele e jogar tudo para o outro lado. Então o que foi que eu fiz? Simplesmente isolei o R2 aqui, repeti esse valor de 280 vezes 10 a terceira. Aqui o que foi que eu fiz? Percebeu que eu voltei um zero? Peguei esse zero e acrescentei aqui, ó. Ficou 28 vezes 10 a quarta. Aí onde foi o pulo do gato? Quando eu joguei aqui para o outro lado, automaticamente ele altera o sinal. Novamente, ó. Percebi aqui uma outra falhazinha, ó. Aqui não é menos, aqui é mais. Ah, vai alterar o resultado? Não vai alterar o resultado. Mas sempre quando eu jogo para o outro lado, altera o sinal. Então ficou R2 igual a 2,8 mega. E se eu fosse colocar o valor bem, ele completinho, seria quanto? 2, 8, aí começa. 1, 2, 3, 4, né? Tem 10 vai dar 4, vírgula 56. Aí vem a questão, mas professor, por que o senhor colocou 2,8 mega? Porque isso aqui ficou uma diferença irrisória e não tem a tolerância. Então isso aqui está incluso na tolerância. Entendeu? Então qual é o valor final? O valor final é isso aqui, ó. E aí pronto. Feito com bastante calma. E o valor é certo aí. Entendeu? Valeu.